ainda agora. Mas vocês funcionam assim. Vocês são resultadistas. Eu acredito. O que você tá falando aí, meu filho? E você tá falando que o Abel tá mandando na chefe dele, que é isso? O que você não vai aceitar? O quê? Fazer isso com o nosso capitão Edu da Pena. Não Edu do quê? A partida é melhor. Doutor, o senhor não acha grave tomar 4-0 uma equipe como o Palmeiras, que acabou de renovar contrato? A Leila não cobra o Abel. O Abel é amigo íntimo, pessoal do Anderson Barros. Palmeiras, Você acordem. dirige o programa que determina a pauta do programa, irmão. Se você... É fim de ciclo. Ninguém aguenta mais o Abel no Palmeiras. É o pessoal do YouTube falando que você é o nosso capitão. Tomou 4 e quer falar hoje. Edu da Pena. Treta na bancada do Jogo Aberto, debate muito acalorado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você mais um corte do Jogo Aberto. Desta vez, o Jogo Aberto repercute a derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino por 4-0. E de lambuja, ainda vemos a galera zoando o Edu da Pena, ou o Edu Dracena. Se você chegou aqui até nesse canal, nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se gostar também se inscreva em nosso canal. E o Novo Horizontino não paga também, não? O Novo Horizontino também paga em dia, tudo organizado, e entrou em campo. Aí é que tá, gente. Não tem mais bobo no futebol. Não dá pra menosprezar ninguém. Ah, tem bobo, mas eu não vou aceitar. O que você não vai aceitar? O quê? Fazer isso com o nosso capitão Edu da Pena. Não Edu do quê? Quem vai ser campeão paulista? Como é que é? Eu Não sei. Eu falei da cena. Não vou aceitar fazer isso com o nosso capitão. Vereadores. É o pessoal do YouTube falando que você é o nosso O cara tomou capitão. 4 e quer falar hoje. Edu da Pena. É, Edu, bem-vindo ao mundo da TV. Até caiu um negocinho aqui. Agora, eu entendi, ele falou futebol fronha. Fronha. Mas eu posso dar uma sublinhada? Pode. A primeira sublinhada do programa é o seguinte. Você falou, Renata, você não erra nunca. Você às vezes se equivoca. Às vezes uma deslizada. Você acabou de falar que não tem bobo no futebol. Tem. Quem é É o Everton. Por quê? Esse é o famoso bobo do futebol. Porque ontem aqui, o Abel era melhor que o Guardiola, o Palmeiras era uma máquina, era favorito a ganhar tudo. Aí, de repente, que tomou 4... Calma, para aí. Acabou tudo, Palmeiras agora acabou. É fim de ciclo. Ninguém aguenta mais o Abel no Palmeiras. Pergunta pra qualquer torcedor do Palmeiras que não é Abelete se quer a permanência do Abel no Palmeiras. A resposta é não. Tem gente, atenção. Tem torcedor que torce pro Palmeiras. O Everton tá te chamando, hein? Eu não quero falar com ele. E tem torcedor que torce pro Abel. O Everton, ele vai dar ala que torce pro Abel, que é uma minoria. A maior parte torce pro Palmeiras. Você Acordem. dirige o programa que determina a pauta do programa, irmão. Se você não entendeu o que eu falei, aí você tá com problema cognitivo. Seu problema é de interpretação. Ou seja, ou você não teve atenção, ou você não se ligou no que eu falei, ou você não entendeu o que eu falei. Então são coisas absolutamente distintas. Eu não retirei absolutamente nada disso, tudo que você disse aí. Nada. Eu não disse que o Abel é incompetente, eu não disse que o Palmeiras é uma bagunça, eu não disse nada disso. Eu estou falei dizendo. de futebol fronha. Eu falei de um clube que tem um técnico hoje que manda no chefe dele. É isso Como é que eu que falei. é? Como é que isso é? eu acredito Como é que é esse em si. negócio aí? Jogador entra em campo, O quê? jogador entra em campo. Como é que é? Ele tá mandando no chefe dele. Um pouquinho de lado. É jogador no caso, na pra jogar chefe. futebol. Quem na É isso que eu chefe? tô dizendo. O que você tá falando aí, meu E filho? você tá falando que o Abel tá mandando na chefe dele, que é isso? Você tem que ter mais discernimento, não é coisa Gente, conectivo. mas vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que a Leila Pereira não vai cobrar o Abel por causa desse 4-0? Não? Não vai rolar uma resenha, uma DR? Nada. Como não? Vai, gente. Vai. Uma reuniãozinha a portas fechadas, Eu falei- com o Anderson Barros. Eu falei ontem, e eu não acho que o ano do Palmeiras, o ano passado, tenha sido essa vergonha toda que Claro alguns que aqui não tentam foi. pintar. Não, Mas finalista de faltou o Libertadores. título e o torcedor não aceita isso pelo nível do Palmeiras. Mas perdeu 2 títulos para um Flamengo que é uma Foi máquina extraordinária. Foi lindo. Só que assim, o futebol que o Palmeiras vem jogando Mas ontem... perdeu o Paulistão pro Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians. O torcedor não aceita. O torcedor do Palmeiras prefere perder pro Flamengo do que perder pro Corinthians. Claro, não. Só que aí... Mas o Abel falou que não, que ele prefere título. Não é assim você que viveu essa história a vida inteira. O que, Bibi? Não é faca no olho, é sangue na orelha e papa no Você olho. prefere perder pro Flamengo. Você pode perder pro Flamengo, inclusive, né? Não sei. mas Vai ter a gente não quer. vai ter outro A gente não campeonato. quer Não tem perder, daqui um não. dia, um título. Nós queremos Supercopa. sub-20. Tá, mas você prefere perder pro Flamengo ou pro Palmeiras? Se puder escolher. Eu prefiro amassar os dois. Mas mais o Palmeiras, como foi o ano passado. Não, Palmeiras. mas É porque a gente comemorou demais. É um 4-0 que fica um alerta gigantesco pro Palmeiras, porque o final da temporada do Palmeiras, o Palmeiras não tava jogando nada. O Palmeiras fez uma final de Libertadores sem dar um chute no gol. Final ou finada? Finada, ô doutor, calma aí, doutor, calma aí. Finada a temporada. Não, mas foi um final de temporada vergonhoso do Palmeiras.
Palmeiras sem jogar nada, só na base do chutão, a E ligação ontem, direta com o 37 minutos. Eu tinha Então- 37 minutos ontem pra dar um chute. Mas é um alerta, é um alerta. O Abel, que é um cara que faz um grande trabalho. Não, que pena. Você quer tomou 4 e quer falar. Mas olha só, ontem eu falei aqui no programa que a dupla, não tô falando em trio, a dupla titular do Palmeiras ainda não jogou lado a lado. Mas o Rê. Flaco e Vitor mas calma Roque, aí. que era a dupla que todo mundo esperava que fizesse a diferença. Mas se é o Palmeiras com investimento. Vai ter que jogar contra o São Paulo agora, hein? O Palmeiras não tem dinheiro e tal. É aí onde entra a crise do Palmeiras e o Abel começa a balançar. O time do Palmeiras. Perdeu o São Paulo e vai entrar em crise. O Edu da Pena tá com uma desculpinha. Tá em crise, chama o São Paulo. O Edu o quê? O Edu da Pena tá com uma desculpinha de não, mas era o time reserva. Time reserva, com Kelvin, que foi titular parte da temporada, Gomes, Murilo, Piquerez, Martins. Você elogiou ontem. O Scarpa elogiou, assim como o Everton, o Palmeiras, pra caramba. Não. E porque tomou 4, tá batendo agora. Mas vocês funcionam assim. Vocês são resultadistas. Eu analiso um todo. Eu analiso um todo. Eu analiso só. Como eu, assim, você faz? Eu enxergo o futebol assim como o doutor. Por isso que a gente senta um do lado do outro, né, doutor? Vem pra casa, doutor, eu te amo. O meu ponto de vista é o seguinte, eu tô analisando o pacote. E chegou no fim do ciclo do Abel. Não há, na minha opinião, não há mais profissionalismo. Não há mais profissionalismo na diretoria do Palmeiras. Mas ele acabou de renovar contrato. A Leila não cobra o Abel. O Abel é amigo íntimo, pessoal do Anderson Barros. Você acha que o Anderson vai sentar com o Abel? Você tem que fazer isso e aquilo? Não tem, é uma confraria. Claro que não tem que falar, você tem que fazer isso e aquilo. Não tem que conversar. Não, conversar é uma coisa, você tem que fazer diferente. O treinador trabalha no campo, o diretor, o que quer que seja, o coordenador, ele tem que analisar o resultado, discutir com o treinador os resultados. Por que você entendeu que foi assim? Mas não, você tem que fazer isso. O Palmeiras gastou mais de 700 milhões para fazer ligação direta. O Palmeiras, quando toma 2-0 no placar, o Gomes vira centroavante. O Anderson Barros, que é o homem forte do futebol, não tem que sentar com o Abel. Abel, 700 milhões para fazer ligação direta o tempo inteiro? Com o Abel, não pode? Sim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Não, mas tem que ter. Não. O presidente do Flamengo sentiu um rebaixamento de leve num estadual, não mandou o time titular pra hoje? Não, e o Rê tem que Tem hora que tem que... Mas, gente, o Palmeiras tava bem, tava ganhando todas. Não, mas não tava Não, jogando tava futebol 1-0, mas qual era o objetivo no início de ano? Analisar as peças, a base, entrosar, fazer uma dosagem física, tava funcionando, só que tomou uma ataca. Mas o Abel chegou agora, Renata. Quem? O Abel chegou, o Abel tava de férias 48 dias. Mas justamente, Olha lá, né? ele- Mais justo, mais justo. 15 dias de treinamento. O chefe tem o direito de tirar férias e chegar o que quiser, né, Renata? Você pode tirar férias, você pode... E o chefe que tira férias todo ano nunca 30 dias. Há 19 anos, né? Aí nós vamos brigar. Toma, Ronaldo. Você quer ir pra Disney. tipo, Agora, vai, sabe o que eu tô percebendo? Parece que o Palmeiras perdeu um 7-1. Não, foi 4-0. Não, mas Quase 4-0 é Parece que foi feio, um doutor. 7-1 do Brasil. É um jogo do Campeonato Paulista. Pode ter tido um Doutor, acidente. o Paulista é um alerta. É um alerta. pra temporada. Daqui a pouco amanhã joga aqui? outra partida E aqui? melhor. Doutor, o senhor não acha grave tomar 4-0 uma equipe como o Palmeiras, do Novo Horizontino, que é um ótimo time, mas é Série B, tem menos Eu acho recursos, chato, etc, eu acho etc. desagradável, mas não acho grave, não. Amanhã Não é grave? Não é grave, doutor. Se 4-0 não é grave, o que é grave? É uma mulher grave, que é grave. E essa conversa do doutor aí de 4-0 criar esse caos é conversa pra boi dormir, porque perder de 1-0 time grande já é cobrança. Na minha época, Doutor, o senhor é médico. Perdeu de O doutor... 3-0. O Corinthians perdeu de 3-0 para o então, fez o quê? Mas dois times de Série A, Mas então. eu tô falando do Palmeiras. Eu tô falando do Palmeiras. Ele quer justificar o injustificável. Não, O senhor, de Edu, repente o Novo Horizontino bateu na Vamos trave mudar. 2 vezes pra Muda o nome. subir. Se o médico falou que não é grave, A gente não vamos falar que não é grave. Dá o nome do Edu. O médico falou Se que o não é grave. médico deu o diagnóstico... Não é grave. Mudança, ó, o nome do Edu era Dracena, da Pena e agora é da Pano. Porque tá passando pano, não acredita, você é o Edu da Pano. Meu Deus! Da Pano. Pro Marco Aurélio também, a gente viveu ali dentro. A gente viu e a gente sabe como é que é. Essa derrota vai servir muito combustível na sequência do campeonato. É isso que eu tô te falando pra você. Gente, vai mexer sério, com muita coisa. quando eu vi a entrevista do Piquerez, que é um dos líderes, um dos mais experientes, titular absoluto na Deu lateral medo, esquerda, né? cabisbaixo, falando que é uma medo. vergonha. Gente, abalado.
Ele abalado, porque ninguém assim, não jogamos esperavam com medo. perder e muito menos uma goleada. Ele falou, jogamos com medo. Isso não dá pra aceitar, uma entrevista infeliz. Não foi só medo, os caras foram com má vontade. Ontem os caras desrespeitaram a camisa do Palmeiras. Se vocês não quiseram jogar, era melhor não ir, era mais bonito falar, Abel, pô, não tô afim. Porque os caras são com má vontade. Isso é culpa do treinador, da diretoria. Os caras, posso falar, já estão com os picó na lua. Ninguém aguenta mais. Picó na lua, ninguém aguenta mais. Gente, o ciclo do Abel se encerrou na temporada retrasada no Palmeiras. Só que ficam aí. Não, a minha opinião é a opinião da torcida do Palmeiras. Pergunta no chat do YouTube se eu tô errado ou não. Ninguém aguenta mais. Depois dessa derrota vai falar mesmo. E o Abel fica de mimimizinho porque picharam a parede do CT. Ele vai levar isso pro coração pra variar. Campeão, você perguntar isso aí, fazer Quem vai ser campeão? Palmeiras. Gente, a temporada é longa, muita coisa vai acontecer. Everton Guimarães, eu só acho que esse 4-0 é completamente fora do roteiro, completamente fora do aceitável. Perder vai acontecer, início de temporada com todo mundo, ok? Dá pra administrar, mas um 4-0 é retumbante, é robusto, Everton. Igual o Everton. Eu adoro essa palavra, Renata. Qual? Retumbante. Essa palavra é muito boa, Mas porque o médico falou ela que de não. fato, ela resume o tamanho da pancada. Resume o tamanho da pancada. É por isso que eu disse aqui agora há pouco que é inadmissível, porque na prática o que acontece? Você vê um time competindo menos do que o adversário, você vê um time com um nível de concentração mais baixo do que o do adversário, porque tecnicamente o Palmeiras é melhor, independentemente de onde aconteça o jogo. O que eu acho inadmissível é, de repente, o Abel não conseguir fazer com que esse time tenha um nível de concentração acima do que foi ontem e jogar um futebol tão fronho como foi jogado ontem. Isso tem o papel dele ali, porque se é o contrário, se ele vai lá e aplica uma goleada, a gente estaria aqui hoje enaltecendo os jogadores que estiveram em campo, mas, acima de tudo, o trabalho do Abel. Então, uma marcação puro arame liso, um ataque inofensivo, correu menos que o adversário, num nível de concentração abaixo do razoável, e nós vamos achar isso tudo normal. E outra coisa, eu tô vendo o Capelândia, é claro que o Capelândia está louco pro Abel deixar o Palmeiras, velho. Tem um monte de gente louco pro Abel deixar o Palmeiras, velho. Porque o Abel no Palmeiras, obviamente, ano passado não ganhou, mas o Abel no Palmeiras é sempre uma ameaça pros rivais. O Capelândia torce pro rival. Então ele vai sempre querer que o Abel deixe o Palmeiras. Não é caso para isso. Eu aponto também muito para os jogadores. Claro que tem o comando dele, mas a postura dos jogadores ontem em campo foi um negócio abaixo da crítica. E aí, vou repetir o que você disse agora, parafraseando Renata Fã, foi um fracasso retumbante ontem, esses 4-0 aí. Para o Palmeiras, isso não pode acontecer. Ou contra o Palmeiras, isso não pode acontecer. Everton, foi tão retumbante que já chegou o estrago em Portugal. Em Portugal, país de Abel Ferreira. Porque o jornal A Bola fez uma referência e um comentário sobre essa goleada sofrida. Abel Ferreira e a pesada derrota. Que seja, como ele mesmo disse na coletiva, um abre-olhos para todos. Abre-olhos. Abre-olhos? É a hora de acordar, Rona. Gente, não é normal. Edu Dracena, não é normal. Não dá pra normalizar um 4-0. O resultado é pesado, sim. Edu da Pano, por favor. Não, vem cá. É claro que essa derrota, o problema é o placar. 4-0. Isso. Você perder 2-0, 2-1, ok, é aceitável. Agora, da maneira como o Palmeiras jogou, é isso que a gente não aceita. Os jogadores ontem não tiveram ideia, não tiveram atitude, não tiveram nada ontem. Por mais que a gente Como aqui... seria a sua entrevista depois do jogo assim? Vai, Edu, vai. Você ia picar a mula pro vestiário, isso sim. Fala igual o Brasão, que eu queria falar tanta coisa, mas eu não posso falar, entendeu? Não, eleição. Mas agora, dentro do campo ali no vestiário, tem que ter cobrança. Dentro do time do Palmeiras, tem que ter cobrança e muito. Porque a gente não pode aceitar um placar como esse de 4-0, não pode. Posso sublinhar? Não, só uma rápida. Não dá. É uma sublinhada rápida. Aqui o Palmeiras. Quando o Palmeiras ganha, nós vencemos. Quando o Palmeiras perde pro Abel, eles perderam. Mais um corte do Jogo Aberto e você viu a galera aí repercutindo a derrota do Palmeiras aí pro Novo Horizontino por 4-0. Você viu aí a galera zoando Edu Dracena, né? E se você chegou até aqui no final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.